Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos partilhar um pouco então da liturgia de hoje. O Padre Enio chegou para atender confissão, tá bom? Algumas pessoas até me perguntaram antes da missa, então quem quiser se confessar, ele está ali. Partilhar um pouco sobre o Evangelho de hoje, esse convite de Jesus que nós ouvimos e esta afirmação maravilhosa. O nosso Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela está com cara de morto. Tá, né? Fala isso para ela. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então muda essa cara, por favor. Chupou limão, por acaso? Mais triste que tem é um cristão que parece que está chupando limão o dia inteiro, né? Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Esta polêmica de Jesus com os saduceus eram um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos. Era um grupo religioso, estranho, né? Um grupo religioso que não acreditava na vida eterna. Eles acreditavam somente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Jesus então está dialogando com eles e eles fazem esse seguinte questionamento, que é muito interessante, né? Não sei se vocês prestaram atenção, vocês lembram do Evangelho de hoje? Já esqueceu, né? Eu sei. Já falei para vocês, que eu já estive aí do lado daí. Você senta e fala assim, nossa, o que o padre falou ali mesmo, né? O diácono leu o Evangelho. É uma pergunta interessantíssima. Mestre, o homem se casou com uma mulher. O homem morreu. O irmão dele se casou com ela. O terceiro e o quarto. Ela se casou com 7 homens. Mulher azarada também, hein? Nossa Senhora. Quem será o marido dela no céu? Não é uma pergunta interessante? Como que vai ser o nosso relacionamento no céu? Nós temos nossa família, marido, esposa, filhos. Mas e depois da morte? Como que vai ser a minha família? Como que eu vou estar lá? Nós temos essa esperança de que um dia nós nos encontraremos todos lá. Isso é a nossa fé, é o que nos consola. Mas estes homens, eles pensavam na vida somente aqui. Os prazeres aqui. Aquilo que é a recompensa de Deus, Deus recompensa ainda aqui. Todo o projeto de vida é para ser vivida somente nessa terra. Não há eternidade, não há ressurreição. E é por isso que Jesus diz essas palavras fortes para ele. Vós não entendeis as Escrituras? Não lestes as Escrituras? E não acreditais no poder de Deus. Eram homens que liam as Escrituras, mas não entendiam e não tinham fé no poder de Deus. E Jesus vai revelar algo muito importante, inusitado e maravilhoso. De que lá no céu, ele diz, não se casam e não se dão em casamento. Viveremos como irmãos. E é por isso que no sacramento do matrimônio, na saúde, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separa. E depois da morte continua separado. Ai, meu coração! Tem gente que falou, não, padre, não fala isso. Tem gente que pensou assim, graças a Deus. Não é? Graças a Deus, pelo menos depois da morte, não vai me atormentar mais lá no céu, né? É uma verdade, irmãos. O casamento, o matrimônio, o marido e a mulher, eles têm uma missão: levar um ou outro para o céu. Os maridos, os esposos se unem para salvar uns aos outros, para chegar até Deus. A missão de um marido é levar a esposa para o céu e vice-versa. A missão da esposa
é levar o marido para o céu. É por isso que se casam. Os pais, a missão deles é levar os filhos para o céu. Porque mais cedo ou mais tarde, o céu vai chegar para todos nós. A eternidade vai chegar para todos nós. E essa vida, ela precisa ser vivida pensando na outra vida. Porque a vida não acaba aqui. Esse grupo dos saduceus não acreditavam na eternidade. E Jesus vai dizer, olha, o pensamento de vocês é muito terreno. O pensamento de vocês não é segundo Deus e o poder de Deus. Vocês pensam somente nessa vida. Mas na outra vida, nós vamos nos unir a Deus. O esposo não vai se unir mais à esposa, mas vai se unir a Deus. A esposa vai se unir a Deus. Os filhos vão se unir a Deus. E é isso que nós já precisamos buscar aqui, nessa vida. A vida eterna começa nessa vida. Nós já estamos dentro da eternidade, sim ou não? Sim. O tempo que nós vivemos, ontem, hoje, amanhã, 1 hora, 2 horas, minutos, segundos, é um tempo que está rodando e acontecendo dentro do tempo de Deus, dentro da eternidade. Nós fomos criados por Deus e a nossa alma vai viver eternamente. Agora, onde ela vai viver? Não sei, né? Nós somos chamados para nos unir com Deus, para o céu. Essa vida é passageira. Essa vida passa e os nossos planos de vida, os nossos projetos, o nosso trabalho, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas deve ter um direcionamento, um sentido mais profundo, alcançar o céu, a eternidade. A palavra de Deus vai dizer que tudo passa. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente. Só vale a pena viver uma vida que é vivida em Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Só vale a pena viver uma vida que é vivida em Deus. Porque tudo aquilo que está fora de Deus vai acabar. Tudo aquilo que está fora de Deus vai passar, vai desaparecer. Presta atenção numa coisa. Tudo que os nossos olhos veem vai desaparecer um dia. Tudo. Casa, familiares, dinheiro, carro, ouro, o que mais? Tudo. Tudo que esses olhos podem ver vai desaparecer um dia. E somente aquilo que nós tivemos em Deus vai permanecer. Você pode ter muito dinheiro. Você pode ser muito rico. Quem é milionário aqui, levanta a mão, vamos ver. Uma pessoa levanta a mão. O dinheiro vale a pena se for para usá-lo em Deus. A gente não vai levar nada com a gente. Mas se você usou o seu dinheiro para a glória de Deus, para o bem da sua família, não egoisticamente, mas para o bem da sua esposa, para o bem dos seus filhos, para o bem das pessoas que estão perto de você e para a glória de Deus, esse dinheiro, o papel vai desaparecer. Mas o bem que você fez com esse dinheiro vai permanecer eternamente. Vai valer a pena se você usar o dinheiro em Deus. Vai ser uma glória que vai te acompanhar durante toda a eternidade. Mas se você usar o dinheiro para roubar, enganar, prejudicar as pessoas, o papel vai desaparecer, mas você vai carregar isso para o resto da eternidade. Só vale a pena viver a vida que é vivida em Deus. E todas as outras coisas só vale a pena ter ou não se for para a glória de Deus. Porque Deus é o único que não passa. Permanece para sempre. Deus é a nossa vida. E a vida eterna começa hoje. A vida eterna começa hoje. Quando nós estamos em estado de graça, existe em nós a semente da eternidade. Gente, Deus habita em você. O Pai,
o Filho e o Espírito Santo está em contato direto com a sua alma. É Ele que te conduz. Como que nós perdemos o estado de graça? Vocês sabem? Pecado, bem forte, pecado mortal. Por que chama pecado mortal? De morte. É igual a eletricidade. Cadê? Dá pra apagar? Ah, não, tá longe para apagar a luz, né? Pode ficar sentadinho, Bruno. Não vou te tirar do seu lugar, não. Quando nós temos, por exemplo, a energia elétrica, a luz, ela está na lâmpada? Não, né? A lâmpada está lá. Quando nós apertamos o interruptor, nós ligamos a corrente elétrica, e essa corrente elétrica chega na lâmpada e a luz aparece. Obviamente. Existe constantemente, pronto, estava mais fácil. Deixa acesa. Vou pedir para apagar daqui a pouco. Quando nós estamos em estado de graça, nós estamos em união com Deus, é como uma corrente elétrica que tem uma força, a graça de Deus que está rodando em nós o tempo inteiro. Isso é estar em estado de graça. A graça de Deus está trabalhando na nossa vida. Ou seja, nós temos em nós a vida de Deus. A vida de Deus está em nós. E a minha vida se mistura com a vida de Deus, e nós já vivemos em Deus, Ele vive em nós, e nós estamos ligados na eternidade. A semente da glória está dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz: aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos a Ele, e nele faremos morada. Mas, em estado de graça, nós temos a vida de Deus em nós, mas quando entra o pecado mortal, o pecado grave, ele apaga a luz. Tum. Ele apaga a luz. Tum. Nós, quando deixamos o pecado mortal entrar, apaga tudo, vai. Vamos fazer então. Então não pode apagar tudo. Tem a transmissão. Pronto. Isso. A graça de Deus é igual a energia elétrica. Ela vai correndo aqui, E a energia funciona porque ela não para de girar, não é isso? Quando nós pecamos gravemente com o pecado mortal, o pecado, ele desliga o interruptor da graça de Deus. E essa força para de chegar até nós. E aí fica escuro. O pecado mortal, ele corta com a vida de Deus dentro do nosso coração. Por isso que é pecado mortal. Porque ele tira a vida de Deus, ele traz a morte. A vida eterna começa agora. A vida eterna começa hoje. Nós já estamos dentro de Deus e Ele está em nós. Meu irmão e minha irmã, se você está em pecado mortal, corra para a confissão. Se una, deixa a graça de Deus correr de novo dentro do seu coração. E aquela pessoa que vive na vida de Deus, na graça de Deus, Deus está intimamente ligado a ela, agindo, falando, a eternidade está acontecendo. E o nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Deus quer a vida dele em você. Deus quer a alegria dele em você. Deus quer a força dele em você. Deus está chamando cada um de nós para a vida. E Ele deseja que isso comece hoje e nós vamos nessa vida até a eternidade. Nós precisamos hoje já buscar o céu. Pode acender a luz, obrigado. A graça de Deus volta. Na confissão acontece isso. Uma luz se acende novamente. Deus devolve a vida dele para você. E Deus espera e deseja de cada um de nós essa busca constante para permanecer na vida e não na morte. O pecado é fonte de toda tristeza, de toda angústia. O salário do pecado é a
Morte. O salário do pecado é a morte. Mas a promessa de Deus é: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa é a vontade de Deus para nós. Muitas vezes nós imaginamos e pensamos que o cristianismo é algo triste, é algo que só fala em penitência, em sofrimento, em tristeza, porque tem que carregar a cruz, porque tem que sofrer, porque não sei o que lá, porque eu tenho que fazer jejum. E às vezes a imagem que a gente tem do cristianismo é uma coisa difícil, pesada. O cristianismo é vida, é força, é alegria, é vitalidade. Vocês conseguem imaginar Jesus andando assim, ó, triste, mal-humorado? Este não é o Cristo, nosso Senhor. O nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Vamos pedir para Deus essa graça, meus irmãos, de deixar a vida de Deus acontecer na nossa vida, de deixar a graça de Deus ir transformando o nosso coração, de deixar a graça de Deus trazendo uma alegria que talvez nós não encontramos no mundo, nós não encontramos nas pessoas, mas é Deus que vai transformando a nossa vida, transformando o nosso coração, nos dando capacidade de discernimento, de lidar com as situações, capacidade de superar as dores, de perdoar. É a graça de Deus, é a vida de Deus transformando a nossa vida. Nós precisamos viver para a eternidade, para o céu. Para o céu. É isso a vontade de Deus para cada um de nós. E quando nós vivemos para Deus, as outras coisas vão se encaixando, vão acontecendo. Deus, Ele está cuidando de nós. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque o céu em primeiro lugar na sua vida. Coloque a eternidade em primeiro lugar na sua vida. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Este é o convite de Jesus para nós. Essa vida é muito rápida, é muito pouca, mas é maravilhosa. É bom viver. É bom estar aqui. No meio de tantas dores e sofrimentos, há uma graça de Deus. Deus nos deu a vida. Deus sonhou com você. Deus quis que você vivesse, que você sorrisse. Deus quis que você fosse feliz. Ele te criou para a vida, para o amor. Nós vamos nos abrir a essa graça, irmãos. O nosso Deus é o Deus da vida. Uma vida em abundância. Não é abundância de dinheiro, não. Mas pode ser. Mas isso é uma consequência. A vida de Deus é uma alegria que brota dele, da eternidade. Nós precisamos cada vez mais descobrir isso dentro do nosso coração. E o padre vai dizer, já para ir encerrando, se está difícil encontrar isso, tem sim os sofrimentos da vida, as dificuldades que nós nos encontramos, mas o salário do pecado é a morte. Os frutos da carne e do pecado é morte, tristeza, angústia. O que mais? Ira, raiva, frustração. Mas os frutos do Espírito Santo, os frutos de uma vida em Deus, os frutos de uma vida onde Deus habita, é alegria, paz, paciência, felicidade, força. E a primeira leitura vai dizer isso. Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, mas Deus derramou sobre nós um espírito de fortaleza, de amor
de sobriedade. Paulo vai dizer: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou. Bate a mão no seu peito assim e diz assim: Deus me salvou e me chamou com uma vocação santa, em virtude da sua graça. E esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Mais forte: Ele não destruiu somente a morte, mas também fez brilhar a vida, a imortalidade, por meio do Evangelho. Mais forte agora, tá bom? Eu sei em quem coloquei a minha fé, e eu tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o grande dia. Amém. Olha que lindo isso. Ele não só destruiu a morte, mas fez brilhar a vida. E eu sei em quem coloquei a minha fé. Eu tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o grande dia, até o céu, até a eternidade. A vida eterna é o que nos foi confiado, meus irmãos. Nos foi confiado a graça de Deus. Nos foi confiado a presença de Deus, o amor de Deus, a vida eterna. E nós sabemos em quem nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança, e temos a certeza de que isso que nos foi confiado, a salvação, Ele é capaz de nos guardar até esse dia. Ele é o nosso Deus, o Deus dos vivos e dos mortos. E nós queremos morrer e viver com Ele eternamente. Amém?